Oi, pessoal! Mais um Papo Não Binário. E hoje o tema é vida cotidiana, não monogamia e não binaridade. Referências e tal. Etc. A gente também vai descobrir sobre o que é. Então, esse assunto surgiu... Então, esse assunto surgiu, na verdade ele ressurge várias vezes em conversas, pensando em questão da gente ter ou não referências, falando de não monogamia, não binariedade. Eu acho que o universo LGBTQIAPN+, em geral, né, a gente tem pouca referência. Na arte, na vida cotidiana, essa questão da gente se ver nos lugares e conseguir se enxergar, conseguir achar possível lugares de... que falam lugares de poder na nossa sociedade, né? Então, acho que sobre isso, pensando em livros, filmes, músicas, enfim, a gente sente uma falta nesse sentido de literatura sobre isso, de filmes sobre isso, e também coisas que não sejam só fatalidades, né? Porque geralmente quando tem, aí é a triste história, não tem muitas referências felizes, eu acho. Acho que tem esse lugar do sim, hoje em dia já tem mais referências do que antes tinha, mas ainda não é tão popular, ainda não é tão comum. Muitas vezes a gente ainda precisa buscar bastante para achar, não é que nem, né, eu digo propaganda de casamento, que tipo, você nem quer saber sobre e tem ali vindo no mundo, na novela, em tudo, né, na música, tá vindo para você. Então tem esse lugar ainda de não ser tão popular e da gente precisar buscar e indicar, enfim, e fazer também, né, ser as próprias referências às vezes, o que é desafiador. Sim, possível, mas desafiador. E tem toda uma lógica maior de criação, né, de vida cotidiana, acho que um tanto mais atente, um tanto mais... Pra mim é ativo de certa forma, porque se eu quiser realmente ouvir coisas da minha comunidade sobre não monogamia, se eu quiser ali, né, a música, o livro, eu vou precisar catar, eu vou precisar buscar, isso não vai estar assim entregue. Então pra mim tem a ver assim com um posicionamento mais ativo na vida. Sim. Eu acho que as referências até, assim, é difícil esse lugar da gente pensar diferente, ver as coisas de uma maneira diferente e entender que é possível pela ausência de referências. Não que a gente vá atrás de um modelo, porque não é essa a ideia, nem na não monogamia, nem na não binaridade, enfim, não existe um modelo que está ali pronto para ser seguido e tal. Na verdade é criação, composição, enfim, mas as referências ajudariam nesse sentido, né? E aí, acho que falando de música, que é o mais comum, a gente tem rádios abertas, né, que transmitem músicas e tudo mais, e é sempre esse lugar bem monogâmico, bem possessivo, inclusive algumas são bastante problemáticas e trazem muitas questões de violências, né, tanto físicas quanto psicológicas, e reproduz esse lugar da posse, do ciúme, desse amor num sentido muito possessivo e bem tóxico também, né? E acho que trazendo mais para não binaridade, né, eu tenho feito um movimento assim de apoiar muito e trabalhar em clínica e na vida
sobre esse lugar das pessoas não binárias se expressarem mais, né? Das pessoas trans não binárias se expressarem mais, a gente ter cada vez mais, não vou dizer referências necessariamente, mas inspirações. Acho que pra mim me relaciono melhor com inspirações. E poder tomar esses lugares também de um tanto mais de poder, de ser viste, né? De ser amar, de ter esse fluxo de público, talvez, enfim, né? De estar mais no mundo e, enfim, ser mais visto. Mas eu também fiquei pensando nesse lugar Teve um tempo que pra mim era muito importante referência e eu tinha um apego assim, com esse lugar de fazer certo. Quando a monogamia, eu sinto que eu atravessei isso e consegui chegar num modo de tá, isso aqui pra mim é pra criar mesmo. É pra a cada relação eu vou estar criando e vou estar descobrindo, vou estar sempre descobrindo. Não tem um guia. Na não binariedade, eu sinto que eu estou vivendo esse momento de sentir que tá, é o meu jeito, tá tudo certo, o meu jeito é válido como ser não binário, e por outro lado tem um lugar de tá, mas eu queria uma inspiração, eu queria uma referência, eu queria buscar um negócio, e aí nesse sentido eu ainda me puxo um pouco nesse lugar do certo e errado. Às vezes ainda tem esse não estou tão não binário quanto deveria ser, sabe? Então eu sinto que são momentos diferentes, assim como as duas questões da vida. Eu acho que nesse sentido tem muita questão também como posso dizer? Da gente conseguir olhar para as outras pessoas, aceitar e acolher. Porque a gente tem uma tendência, como a gente vem de uma construção de que existe um certo e um errado, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui tem que caber aqui dentro, porque se não cabe aqui dentro já não, sabe? Eu acho que tem muito esse lugar também da gente trabalhar isso, e aí não só nas outras pessoas, mas com a gente mesmo, né? Da gente conseguir se olhar no espelho também e se aceitar, né? Entendendo que várias coisas são possíveis, ou que tudo é possível, talvez vai depender aí de questões, né, sociais também. Às vezes a gente acaba se colocando de uma maneira mais padronizada, bem entre aspas, assim, para tentar se encaixar e se colocar em determinado momento da vida, às vezes isso é necessário. E eu acho que o acolhimento nesses momentos também é importante, né? Pra gente não se perder também, não se desvalidar por conta dessas coisas, né? Porque afinal a gente vive em sociedade e às vezes viver em sociedade requer que a gente um pouco se molde, né? Às vezes a gente vai enfiar o pé e vai chutar e vai dizer não, aqui não, esse aqui eu não aceito, isso aqui eu não abro mão. Mas tem momentos também que você vai ser um pouco mais, talvez não tão radical, mas isso como uma maneira, não da gente se dobrando ao sistema, mas eu acho que é uma maneira de adaptação para a gente conseguir em um outro momento ir mais longe. Então acho que é mais como estratégia de resistência mesmo. Fiquei pensando que talvez uma indignação minha, assim, que me pega ainda, é esse lugar de, bom, no nosso cotidiano, no meu cotidiano, eu preciso buscar essas referências, enfim, mas eu não deixo de ainda
ver as coisas do mundo monogâmico e do mundo binário, enfim. Muitas vezes eu não me identifico, mas algumas vezes ainda, né, me permito me identificar com partes, né? Tipo, às vezes vejo uns filmes que, sei lá, tem uma coisa que outra que eu penso, que eu me identifiquei, enfim. Mas me incomoda um pouco esse lugar de que eu conheço pouquíssimas pessoas que não são LGBT, QIAPN+, ou que não são não monogâmicas, que se permitem ou que buscam nadar um pouquinho em outras águas que não as suas, sabe? Explorar um pouco outro lugar que não só a sua existência. E aí, pensando aqui em livro, em filme, em tudo, assim, eu acho que tem uma coisa que pelo menos me ajudou muito no meu processo, tanto com a não monogamia, tanto com a não binariedade, que é esse lugar de diversas referências. Acho que isso ajuda a tornar o mundo o tanto diverso que ele é. Porque a gente meio que aprendeu a deixar ele bem preto e branco, assim, digamos, né? Bem preto e branco, e eu acho importante meio que para todas as pessoas. Então é algo que me indigna um pouco quando eu percebo que se a pessoa não se identifica completamente com algo, ela nem vai olhar porque isso não diz respeito a ela, enfim. Então me pega, assim, talvez a gente teria fluxos comunitários mais eficientes se fôssemos por esse caminho de que tal múltiplas referências para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham aí noção que existe, né? Claro, tem a ver com acesso, tem a ver com várias coisas, mas também tem a ver muito com vontade, com talvez curiosidade, com abertura, né? Acho que pra mim, se eu conheço uma pessoa que me traz algo que eu não conhecia, já é pra mim um motivo de tentar, tipo, deixa eu ver um pouquinho mais disso, deixa eu saber um pouquinho mais daquilo, porque, né, é isso, claro, né, tem a ver também com a pessoa que eu sou, com o meu trabalho, ok, mas tem aí uma coisa social que me indigna um pouco desse lugar de facilmente me acomodo só no que sou. Faz sentido? Faz, eu acho que o sistema é feito para isso, né? Sim. Existe aquele jeito padrão, se você seguir o padrão, a promessa é que você vai longe. Então eu acho que a maioria das pessoas também não sai muito disso, porque é isso, existe um certo conforto ali, né? É um lugar conhecido, é isso que eu vou fazer. Mas realmente, aí pensando em referências bibliográficas, eu não sei como falar, de pessoas escritoras e tal, eu acho que a gente tem muita questão, filósofos, pensadores e tal, muito do norte global, a maioria homens, a maioria brancos, né, com exceção de um ou outro ali. Mas aí pensando também que a gente tem muita sabedoria, a gente tem muita sabedoria no nosso território também, né, povos tradicionais, sabedoria dos povos tradicionais, e aí se a gente olhar para isso, olhar para as sabedorias latino-americanas, africanas, enfim, todas essas sabedorias, unir tudo isso, ver o que eu posso tirar disso e que tem mais a ver com a minha vida, com as minhas possibilidades, com o que eu penso, com o que eu acho, e não só, eu li nesse livro aqui que é assim, então é assim, não é porque está escrito num livro. Não interessa quando foi escrito, quem escreveu, enfim. Eu acho que trazer um pouco esse questionamento das coisas. E aí eu acho que
que nem tu falou de olhar as referências, tanto monogâmicas quanto da binariedade aí, né? Isso traz coisas pra gente também, porque a gente desenvolve um olhar crítico a partir disso, né? Então não é que a gente está falando aqui que é isso, então quem é esse gênero binário tá errado, que não é sobre isso. Existem espaço para a vivência de cada pessoa, a única questão é você conseguir olhar para outra pessoa, aceitar aquela vivência e ver por que aquela outra pessoa está pensando aquela outra coisa, né? E, sei lá, talvez ouvir, ver se faz sentido, ou talvez se não faz sentido para você, talvez criar uma discussão a partir disso, enfim. Acho que para finalizar, da minha parte, um recado, assim, para principalmente pessoas cis, monogâmicas. Se você seguiu, né, como o Mona estava falando, se você seguiu os padrões e você chegou num ponto da tua vida que você não tá bem, talvez esteja na hora de você buscar realmente outras referências e, enfim, né, buscar ajuda, buscar conversar com as pessoas, porque não é um sistema que dá certo, mas tudo bem, né? Tem gente que se adapta, beleza, mas principalmente se você é essa pessoa e tá sentindo que tá em sofrimento, que como assim, eu fiz tudo como a cartilha mandou e eu ainda não me sinto bem, talvez tenha alguma coisa que você vai precisar criar ou encontrar nesse mundo que faltou na cartilha. E tem bastante coisa que falta, gente. Eu vou contar pra vocês que falta, assim, ó. Mas olha, várias páginas. A gente tá tentando imprimir uma nova versão. Quando sair a gente avisa. Porque como a Mona falou, né? Nossa, é muita referência do norte global que não tem nada a ver com as séculos atrás, com as nossas experiências hoje em dia. Não dá conta. Na psicologia a gente tem uma grande discussão assim sobre isso, mas trazendo para a vida comum e cotidiana, não dá conta o que esses pensadores pensaram, falaram, os filmes, né? Filme até tem mais isso, você vê um filme de, sei lá, até 5 anos atrás e já tem coisas que, tipo, nossa, não, né? Cancelado. Por quê? Total. Porque movimento, né, gente? Movimento, múltiplas referências, parar de tentar usar, tipo, a mesma caixa pro... O mundo é muito grande, são, sei lá, quantas bilhões, 7 bilhões de pessoas. 8. Então, assim, ó. E isso com várias facetas, né? Não é porque é uma pessoa que vai ser aquilo ali, não. A gente muda continuamente. A ideia é essa, vamos embora. Eu acho. Também acho que é essa. Então é isso, pessoal. Se você concorda, discorda, tem outra opinião, quer acrescentar aí algum tópico que a gente não falou, mais uma vez um vídeo super viajado. Mas é isso. Então, comentários, críticas, sugestões, perguntas, nos enviem. Beijos não binários, não monogâmicos hoje.